Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à Instrução Normativa 2152, de 18 de julho, emitida pela Receita Federal, que trata sobre a tributação das contribuições para o PIS e da COFINS. Essa instrução normativa traz uma adequação à Instrução 2121, uma consolidação, e algumas alterações de cunho de crédito por parte dos contribuintes. A primeira, em termos de consolidação, a instrução só deixa claro de que não gera direito a crédito do PIS e da COFINS o ICMS incidente na venda pelo fornecedor, ou seja, nós já tivemos essa alteração na legislação aí há alguns meses, onde o ICMS ele não compõe mais a base de cálculo para tomada de crédito das contribuições. Então a instrução só veio consolidar essa alteração. E agora aqui nós temos uma alteração que ela entra em vigor a partir da Instrução Normativa 2152, que fala sobre a revogação dos incisos 18 e 19 do parágrafo 1º do artigo 176 da IN número 2121 de 2022, que tratam do aproveitamento de crédito sobre frete e seguro relacionado à aquisição de bens com tributação alíquota zero. Então, aqueles produtos que são tributação alíquota zero, monofásica, inclusive, tinha aquela discussão que o contribuinte poderia tomar crédito sobre o frete e o seguro, porque esses não seriam tributados alíquota zero. Mas agora a instrução normativa vem consolidar e deixa claro que o produto é tributado alíquota zero, não há que se falar em tomada de crédito nem do insumo e muito menos quanto ao frete e o seguro relacionado à aquisição desses produtos. Uma outra alteração da instrução normativa diz respeito ao crédito presumido de 75% sobre a contratação de serviços prestados por empresas optantes pelo Simples e a aquisição de serviço de pessoa física ou autônomo. Então, essa instrução normativa agora, ela diz que o crédito de 75% aplica-se inclusive quando os serviços de transporte não configurarem hipótese de crédito na condição de insumo ou frete, na operação de venda, que é no caso de transferência de mercadorias. E, na sequência, diz que não se aplica o frete que configure a parcela do valor de aquisição de insumos, pois, nesse caso, o frete já compõe o custo de aquisição do insumo e o crédito será aproveitado de acordo com o item adquirido. O que significa isso? Significa que a pessoa jurídica, o crédito presumido só vai ser permitido na aquisição de frete sobre vendas, contratação de pessoa do Simples ou pessoa física, e na transferência de mercadorias entre estabelecimento quando permitido. Porque quando a pessoa jurídica adquire uma mercadoria, uma mercadoria ou um produto, um insumo, que dá direito ao crédito, a tomada do crédito relacionada ao frete do transporte dessa mercadoria se dá pelas alíquotas normais, de acordo com o produto. No caso, o exemplo, a regra geral, 1,65 para o PIS, 7,6 para a COFINS. E nesse caso, é lógico, como a pessoa jurídica vai tomar o crédito do frete com base nas alíquotas normais do produto que ela adquiriu, então ela não tem direito ao crédito presumido porque já fez o crédito do frete normal pelas alíquotas normais. Então esse é um cuidado que os contribuintes devem tomar daqui para frente, que o crédito presumido ele passa a valer, ele continua valendo somente para frete sobre vendas e, no caso, frete de transferências, quando esse frete de transferência for passível de tomada de crédito. Quando o contribuinte comprar mercadoria, matérias-primas ou mercadoria para revenda, ele vai ter que analisar se o frete, a mercadoria dá direito ao crédito, o frete acompanha com as mesmas alíquotas da mercadoria. Tá ok? E por último, a instrução normativa vem só consolidar
a alteração, né, com relação a que a redução alíquota zero, no caso de óleo diesel e suas correntes, nafta de petroquímica destinada à produção e formulação de óleo diesel, e no caso biodiesel, essa redução alíquota zero, ela vale somente até 4 de setembro de 2023, ou seja, a partir de 5 de setembro volta a tributação normal desses combustíveis. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fique agora na sequência com o colega Luiz Antônio e com o colega André, e nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos tecer comentários sobre uma consulta fiscal e algumas alterações do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul ocorridas na semana passada. A consulta fiscal diz respeito aos contribuintes que possuem diversos estabelecimentos no Estado do Rio Grande do Sul em relação ao preenchimento da guia informativa modelo B, aquela guia anual dos contribuintes do ICMS. Os fiscais municipais analisam as informações prestadas das guias mensais, as guias de informação e apuração do ICMS, que geram as guias informativas modelo B, destinadas a compor o cálculo do ICMS relativo ao valor adicionado utilizado para a identificação da participação dos municípios no repasse do imposto de 25% do valor do imposto arrecadado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Essa semana, em nossa consultoria tributária, tivemos consultas sobre o assunto em diversas situações, em diversas empresas, né, em virtude de intimações municipais que visam a regularização de informações prestadas por contribuintes gaúchos nas guias mensais geradoras das bases de dados para o preenchimento automático pela Secretaria da Fazenda do Estado, da Guia de Informação Modelo B, que é a guia anual do ICMS que define o valor adicionado dos municípios. O maior problema enfrentado pelas prefeituras é a verificação do valor adicionado negativo nessas guias, que acaba reduzindo o repasse do ICMS aos municípios. Ocorre que muitos contribuintes que possuem vários estabelecimentos localizados aqui no Estado realizam transferências de mercadorias entre eles sem se preocuparem com o valor dos itens, considerando que essas operações são realizadas ao abrigo do diferimento do ICMS. E realmente não há diferenças em termos de tributação ou destaque do ICMS nessas operações, se uma transferência é realizada por valor inferior ao definido na legislação estadual. Contudo, os valores lançados a menor nas notas fiscais, que muitas vezes são informados por valor médio dos estoques de mercadorias, devido ao fato que os valores dos itens que constam nesses estoques, relativamente às mercadorias, são registrados sem os impostos e contribuições compensáveis, como o ICMS, o PIS e a COFINS. Esse procedimento faz com que uma mercadoria adquirida, por exemplo, por R$100, seja transferida para outro estabelecimento do mesmo contribuinte por pouco mais de R$70, o que acaba por prejudicar o município onde está localizado o estabelecimento remetente das mercadorias e, consequentemente, beneficiar indevidamente o município onde está localizado o estabelecimento destinatário do mesmo contribuinte. Então, para evitar esse problema, os contribuintes devem observar a legislação estadual do ICMS, que estabelece, no artigo 16, inciso 1 do livro 1 do regulamento, o valor da operação legalmente aceito pela Fazenda Estadual, qual seja, lá no artigo 16 consta o seguinte: a base de cálculo do ICMS nas operações com mercadoria é o valor da operação.
O problema é que as transferências não têm valor da operação. Porque não se está tratando de uma venda de mercadoria, não está se tratando de uma operação mercantil, mas simplesmente uma transferência física entre um estabelecimento e outro. Por isso, se deve observar que na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento, da mesma empresa, no caso, na falta do valor da operação, estabelece a legislação, a base de cálculo do imposto deve ser o preço corrente da mercadoria no local, né, onde está sediada a empresa, ou na região, né? Então seria o preço corrente da mercadoria, né, na localidade, né, do remetente, ou da região em que ele se encontra, conforme o caso. Isto é, se o remetente for produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia elétrica, que pode ser o preço de pauta quando houver. Então, uma situação bem específica em que normalmente esses contribuintes se envolvem com uma pauta, né, na área de produtores, extratores, né? Então, esse valor da mercadoria no mercado remetente atacadista, né, ou mesmo regional atacadista, normalmente consta de pauta. A outra situação é o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial. Então, uma indústria transferindo para outra indústria filial ou mesmo comercial, ela então vai utilizar o seu preço de venda, preço FOB, estabelecimento à vista, aquele preço colocado à disposição aqui no estabelecimento remetente, né? Então, para outras operações, obviamente, em vendas, né? Então, o mesmo preço praticado vai ser realizado, vai ser consignado no documento de transferência para o outro estabelecimento. E no caso, o estabelecimento comercial, então o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante. Isso é o que diz a legislação, devendo ser adotado sucessivamente o seguinte: o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente, né, uma operação comercial. E se isso não for possível, pelo fato de que o remetente não teve venda de mercadoria, então se usa o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista, do local da operação ou, na falta dele, da região. Não podendo ser aplicado, então, o preço mencionado, do preço FOB, né, pelo estabelecimento remetente, e pelo fato de não haver, então, vendas a outros comerciantes ou industriais, ou em qualquer dos casos, se não houver mercadoria similar, por exemplo, a base de cálculo será equivalente a 75% do preço de venda corrente no varejo. Com isso, apesar da transferência ser beneficiada com o diferimento do ICMS, mesmo assim, o contribuinte deve utilizar a base de cálculo do ICMS correta de acordo com a legislação estadual, considerando o mesmo valor como valor contábil ou valor da mercadoria, evitando-se, assim, dessa forma, as distorções no valor constante nas notas fiscais que acabam prejudicando ou beneficiando indevidamente o município gaúcho, no caso destinatário, né? Devido ao resultado negativo do valor adicionado verificado no preenchimento da Guia Informativa Modelo B anual. Esse, então, seria o assunto bem atual do momento, né, quando as próprias prefeituras estão intimando os contribuintes para tratarem especificamente desse assunto do valor adicionado negativo entre os estabelecimentos da empresa. Na semana passada tivemos ainda a publicação de somente 2 decretos tratando de alterações no regulamento do ICMS. O de número 57.110
fez apenas um ajuste técnico no comando da alteração 6138 do regulamento. O segundo, o de número 57.111, ele posterga de 15 de março de 2023 para 1º de janeiro de 2024 o início da vigência da exclusão do medicamento especificado, que é usado no tratamento do câncer, que no caso tem isenção do ICMS. Em termos de alterações da Instrução Normativa 45, também tivemos apenas 2 normativas, a de número 53, que divulgou a UIF de agosto de 2023, que é aquela unidade fiscal do Fundopem, utilizado pelas indústrias beneficiadas pelo crédito presumido do Fundopem. Ficou no mês de agosto, então, no valor de R$ 33,56. E a normativa 54, que estabelece regras para o preenchimento do registro na escrituração fiscal digital referente ao detalhamento de ajustes na apuração do ICMS vinculados a processos administrativos, tais como número do processo, órgão da Secretaria da Fazenda do Estado e também o visto eletrônico da Receita Estadual e protocolo administrativo. Então, eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores hoje. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrindo o último bloco do painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, gostaria de informar que através da nota publicada no portal do E-Social, foi noticiado que o FGTS Digital está previsto para entrar em produção na competência janeiro de 2024 e que os empregadores terão um período de testes que iniciará em 16 de agosto agora e encerrará em 3 de novembro. Durante o período de testes, as empresas poderão simular a geração de guias, testar a padronização tributária do Fundo de Garantia e tomar ciência de todas as demais funcionalidades do FGTS Digital. O FGTS Digital será alimentado simultaneamente pelas informações transmitidas ao ambiente do E-Social, de modo que o valor devido de Fundo de Garantia será gerado com base nas informações prestadas pelos empregadores. Portanto, é necessário atentarem para a parametrização tributária do E-Social para que o fundo de garantia seja corretamente calculado. A alteração mais significante será em relação ao prazo de recolhimento do fundo de garantia mensal, que a partir do início do FGTS Digital, previsto para janeiro de 2024, passará a ocorrer no 20º dia do mês seguinte ao da competência. Portanto, os empregadores devem ficar atentos ao momento em que essa mudança vai ocorrer e devem adaptar seus processos, rotinas e sistemas à nova data de vencimento. Outro ponto de atenção é que, para os fatos geradores do Fundo de Garantia que ocorrerem antes da efetiva implantação do FGTS Digital, os empregadores devem cumprir suas obrigações através do sistema Conectividade Social da Caixa, como já fazem hoje, e os valores devidos a partir da competência da implantação do FGTS Digital deverão ser recolhidos via o FGTS Digital. Outra novidade é que, com a operacionalização do Fundo de Garantia Digital, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS será feito exclusivamente através do Pix. Os boletos gerados terão um QR Code para leitura e pagamento direto no aplicativo ou site da instituição financeira do empregador. Assim, as empresas devem estar com seus sistemas bancários preparados para a utilização desse canal, inclusive no que diz respeito aos limites de pagamento via Pix. Concluindo o nosso encontro de hoje,
Gostaria de informar que, tendo em vista o aparecimento de relatos no Fale Conosco da Receita Federal do Brasil, da ocorrência de evento recepcionado que não foi considerado no totalizador do fechamento DFD-REINF, enviado de forma simultânea, foi publicada a nota no portal SPED, reforçando a orientação de que o evento de fechamento deve ser enviado em lote separado e somente após a confirmação de recibo de todos os eventos periódicos do período de apuração. Caso o problema já tenha ocorrido, o contribuinte deverá reabrir o período de apuração e fechá-lo novamente, de modo que o evento periódico não considerado no totalizador possa ser incluído no processamento deste novo fechamento. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir a todos. Desejamos uma ótima semana.